No último WWDC, a Apple trouxe diversas novidades em relação à inteligência artificial. E o mais importante é que ficou mais fácil do que nunca a gente conseguir utilizar modelos de IA nas nossas aplicações, principalmente os modelos de IA da própria Apple. A gente consegue usar isso totalmente de graça e é totalmente de graça para os nossos usuários também. Então, se você desenvolve aplicativos para iOS, você precisa entender como implementar isso. É exatamente isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo, tá? Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que existem dois tipos de modelos da Apple. O primeiro é o modelo que roda no device. Então o usuário, para poder acessar esse modelo, ele não precisa nem de acesso à internet. E esse modelo está disponível para todos os iPhones, por exemplo, a partir do iPhone 15. Mas isso já era possível fazer antes do WWDC. O que mudou foi que agora a gente tem acesso ao modelo da Apple que roda na nuvem. Esse, inclusive, é exatamente o mesmo modelo que a Siri usa. Ele é um modelo muito mais potente do que o modelo que roda localmente. Ele também vai ter uma janela de contexto muito maior, chegando a 32 mil tokens. O que pode parecer pouco quando a gente pensa num chat, né? Pra gente ficar ali conversando, trocando várias mensagens. Mas se a gente quiser, por exemplo, resumir um texto, pedir para que ele gere um conteúdo por vez, nesse caso, 32 mil tokens é mais do que o suficiente. Esse modelo vai estar disponível para todos os desenvolvedores que tiverem menos de 2 milhões de downloads em algum app. O desenvolvedor também precisa estar participando do programa de Small Business da Apple, que inclusive te dá ali um corte da taxa da Apple, que normalmente é 30%, mas quem faz parte do Small Business Program paga só 15%. Então é uma grande vantagem. Outra grande vantagem desse modelo da Apple na nuvem, né, que roda numa nuvem chamada Private Cloud Compute, é que o acesso a ele é totalmente privado, tá? Ninguém tem acesso ao que o usuário, ou seja, a pessoa que está usando o app que você criou, vai mandar para o modelo, tá? Nem a Apple tem acesso a esses dados. Então é totalmente privado, totalmente diferente do que seria se você colocasse uma API de algum provedor, ou OpenAI, por exemplo, né? Você mandaria então todos os dados do usuário para a OpenAI. Inclusive, dependendo da política da API que você está usando, os dados poderiam ir para treinamento do modelo, né? Nesse caso não, é totalmente privado e essa é uma das grandes vantagens. Então agora nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como que você pode implementar o modelo local da Apple e o Private Cloud Compute também, tá? Vamos lá para a tela. Então vamos lá, tô aqui com o meu Xcode aberto, projeto muito simples. Eu tenho basicamente aqui duas variáveis de estado, uma para texto, uma para prompt. Esse texto aqui vai ser a resposta que o modelo vai dar pra gente. Ela vai entrar aqui, por enquanto eu tô colocando esse placeholder só pra gente enxergar, tá? O outro vai ser o prompt, que a gente vai usar aqui nesse text field. Então tudo que entrar aqui vai alterar o estado do prompt e quando eu apertar o botão Run, a gente vai mandar esse prompt para a LLM e aí ela vai processar e vai responder pra gente, a gente vai colocar o resultado dentro de text. Então aqui a gente tem a nossa view com o text aqui em cima, um espaçador para dar esse espaço aqui e aqui embaixo eu tenho o meu text field e o meu botão. Quando eu aperto o botão nesse momento aqui, basicamente o que ele faz é zerar o meu campo de prompt. Eu vou tentar tornar tudo aqui o mais simples possível com o mínimo necessário para o modelo rodar, tá? Eu não vou fazer, por exemplo, verificações se o device que a gente está rodando ele tem suporte à Apple Intelligence ou não, porque eu suponho que se você está vendo esse vídeo, talvez você tenha alguma noção de programação, talvez você tenha inclusive uma noção sobre desenvolvimento com Swift. Então, numa aplicação final, você vai ter que fazer essas verificações, e eu quero fazer um pouco diferente do que eu vejo nos tutoriais da Apple, por exemplo. Os tutoriais da Apple são excelentes, mas eles sempre trazem uma aplicação que eu acho que é complexa e eu também acho que eles não podem mostrar um código errado, entre aspas. Então eles precisam fazer todo o boilerplate, quando na verdade o que interessa é às vezes uma ou duas linhas de código. Então aqui a gente vai focar nessa uma ou duas linhas de código, tá? Que é o coração do funcionamento da nossa chamada ao modelo, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer é importar o Foundation Models. Foundation Models é o framework da Apple de inteligência artificial, onde a gente consegue, através dele, acessar os modelos. Segunda coisa que a gente precisa fazer é a gente criar uma seção. E a gente vai criar, nesse momento, uma seção focada no modelo local. Então aqui eu crio minha seção, Session, e eu inicializo ela com o Language Model Session. Eu poderia passar alguma coisa aqui, a gente já vai ver, a gente vai modificar isso aqui daqui a pouco, mas a princípio, se eu não passo nada, ele usa o modelo local, tá? Que é o modelo padrão do Language Model Session. Beleza, uma vez que eu criei a seção, tá quase tudo pronto, é tão simples quanto isso. Eu preciso agora passar o meu prompt para essa seção e pegar o que ela responder, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui, quando eu
clicar no botão, eu vou falar que o meu text ele vai receber session, e a gente vai ver que vai dar um erro aqui, tá? Respond to prompt. Basicamente isso aqui. Só que esse respond to prompt ele não vai retornar uma string, ele vai retornar um objeto com vários dados. Eu só quero a frase que ele responder de fato. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou passar content. Tá? Só que a gente pode ver que a gente tem um erro aqui. Esse erro é porque essa função ela é assíncrona. Então eu não posso chamar ela assim que eu aperto o botão. Eu preciso chamar ela dentro de uma task. Então mesmo que eu coloque o await aqui, ó, ele vai me falar que eu não posso processar uma função assíncrona aqui dentro. Então o que eu preciso fazer? Eu vou copiar esse texto e vou colocar dentro dessa task que eu já tinha preparado aqui, tá? Então aqui a task, ela vai iniciar um novo processo e esse processo aí vai ser independente do que estiver acontecendo. Então, por exemplo, se eu mandar aqui imprimir na tela alguma coisa, quando eu apertar o botão, essa task, ela vai iniciar um novo processo e a minha aplicação vai continuar rodando aqui. Então pode ser que eu imprima esse teste na tela antes de eu ter o resultado da minha sessão, tá? Então por isso que a gente precisa criar isso. Ainda tem um pequeno erro aqui, por quê? Pode ser que alguma coisa dê errado aqui. Essa função, ela lança um erro, e eu não estou tratando isso nesse momento. Então, para tratar isso, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou colocar o try aqui, só que aqui eu estou reconhecendo que ela lança um erro, só que eu não fiz nenhum tratamento para esse erro, por isso que ainda está me dando esse warning aqui, tá? Teoricamente, assim já funcionaria. Inclusive, vamos testar assim? Vou fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui, vou dar um oi, enviar, e aí ele está processando, eu não botei nenhum indicador de processamento, mas a gente pode ver que funcionou por ter mudado o texto lá, tá? Então assim já funciona. Aqui eu vou dar um passo a mais para te mostrar a forma correta, porque se der algum erro, eu quero ver esse erro. Então eu vou colocar um do aqui nessa parte do texto, e caso tenha algum erro, eu quero que esse erro seja mostrado lá no meu text mesmo. Então meu text vai receber a descrição localizada desse erro. Pronto, agora eu posso tirar esse resposta aqui, e a gente tem uma pequena aplicação onde a gente consegue mandar uma mensagem para nossa LLM rodando local e pegar o resultado dela. Claro que se você estiver fazendo uma aplicação real, como eu já falei, você vai tornar isso aqui mais robusto. Você vai fazer uma verificação se aquele aparelho tem acesso ao modelo ou não, se o usuário ativou o Apple Intelligence, porque ele tem que ter ativado para ter acesso a isso. Então tem algumas coisas que a gente precisa fazer no app real que eu não vou demonstrar aqui. Mas o que eu vou demonstrar é o seguinte: se eu falar aqui para ele, ó, conte uma piada, que é um prompt que vai dar uma resposta um pouco maior, a gente viu ó, que eu aperto aqui, ó, já apertei, nada aconteceu, então não tem nenhum feedback para o usuário, e depois aparece a piada, e só depois que aparece a piada, o nosso prompt aqui some, tá? Então primeiro, vamos resolver esse feedback aqui do prompt sumir. O que acontece? Eu estou zerando o prompt dentro do task. Uma forma de resolver seria tirando ele daqui. Só que se eu vier aqui e colocar, ó, conte uma piada e apertar, ó, ele agora zera assim que eu aperto. Só que a resposta não foi uma piada, né? Então aqui, o que aconteceu? Eu iniciei um task, eu iniciei um processo paralelo, só que meu prompt zerou antes do meu processo paralelo ler ele, tá? Que ele é um estado. Então quando ele leu aqui, ele já estava zerado. Mas isso é muito simples de resolver, basta eu criar uma cópia dele aqui, ó. Né? Assim eu tenho esse prompt text antes de zerar ele, e aí eu posso passar ele aqui em vez do prompt em si. Agora sim, conte uma piada, vai zerar na hora que eu aperto aqui, e o resultado ainda vai ser uma piada. Mas a gente vê que tem um tempo de espera entre o momento que eu aperto e que a piada vem, e quanto maior for essa resposta, maior esse tempo. Isso para o usuário é meio chato, tá? Você pode até botar um loading ali, mas o que é mais comum é a gente ver os tokens sendo gerados, né? Para a gente fazer isso, a gente vai mudar um pouquinho o nosso código. Vou comentar aqui, vou criar aqui uma string. Essa string vai receber session.string2, ou melhor, string response to, tá? E eu vou passar o meu prompt de texto. Eu criei aqui a minha seção de string, né? Isso aqui agora vai ser atualizado toda vez que a gente tiver um novo token. Só que eu ainda não estou atualizando meu texto lá. Se eu rodar isso aqui agora, nada vai acontecer. Meu texto vai ficar sempre em branco. O que eu vou fazer é o seguinte, então. Vou fazer um for string for partial. Esse partial aqui é como se fosse um resultado parcial, né? Cada vez que tem um token, a minha string vai ser atualizada e eu vou ter ali um resultado de todos os tokens até aquele mais atual. Então eu vou pegar aqui, ó, partial in string, e vou falar que o meu text ele vai receber esse partial.content. Só que a gente pode ver que está dando um erro aqui, está falando que não está em conformidade com sequência, porque ele espera aqui um try await. Coloquei isso, saiu aqui meu erro, e
como eu estou aqui dentro do undo, se tiver qualquer erro aqui, a gente vai ver lá no nosso texto, tá? Agora sim, ó, conte uma piada. Quando eu mando rodar, a gente consegue ver os tokens sendo preenchidos, né? Ainda tem uma demora para o primeiro token. Se você quiser, você pode botar um loading ali para o primeiro token, mas depois que ela começa a responder, a gente vai vendo token na token. Por exemplo, vou mudar aqui, ó, conte uma história. Uma outra coisa que eu vou fazer agora é o seguinte também, ó, se eu rodar aqui agora, eu continuo com o meu texto ali, né, preenchido, até o modelo começar a responder com um novo texto. Então outra coisa que eu posso fazer é, quando eu zero o prompt, eu zero aqui o text também. E aí pronto, agora sim. Conte uma piada, run, tá lá a piada. Conte uma história, run, tá lá a história, né? Então zerou, depois começou a contar a história e a gente vê a história sendo construída token a token. Perfeito! Agora a gente vai dar o próximo passo, tá? Eu não quero mais usar o modelo local. Esse modelo aqui, ele funciona, inclusive, se eu não estiver conectado à internet. Então, se eu tirar aqui, ó, meu Wi-Fi, eu ainda assim consigo usar esse modelo, ó. Como eu copio um arquivo no CLI, né, que é a linha de comando, ele me deu aqui exatamente como que eu faço, exatamente o resultado, e eu não estou conectado à internet. Próximo passo que a gente vai fazer é usar o modelo na nuvem da Apple. E é muito fácil. É muito fácil trocar do modelo local para o modelo da nuvem. A gente vai reaproveitar basicamente todo o nosso código, e agora eu já posso apagar isso aqui. Eu posso aumentar isso aqui para você dar uma olhada melhor. Vou voltar para cá. E basicamente, para eu usar o modelo da nuvem, eu simplesmente preciso passar aqui qual modelo eu quero usar, e eu vou iniciar o nosso Private Cloud Compute Language Model, né? Inicio ele aqui, pronto, já estou usando o modelo da nuvem da Apple. Só tem uma pegadinha aqui, que é o seguinte, quando eu testo aqui, ó, run, eu tenho um erro, e não é problema de internet isso aqui, ó, posso ligar minha internet, já estou conectado, continua com o erro. Por quê? A gente precisa fazer mais uma coisa, a gente precisa indicar que o nosso app usa o Private Cloud Compute. Mas para isso, você vai precisar que a sua conta tenha acesso a esse entitlement. Para pedir acesso a esse entitlement, você clica no link que eu vou deixar aqui embaixo, você vai ser levado para essa tela aqui, e os requisitos são você tá cadastrado no App Store Small Business Program, como eu falei, ter menos de 2 milhões de downloads em qualquer dos seus apps que estão na App Store e ter, então, a sua conta linkada ao entitlement de Private Cloud Compute que você pede aqui, beleza? Então, uma vez que pediu, você vai poder usar na sua conta. Então, basicamente, para a gente selecionar o nosso entitlement, a gente vai vir aqui. Aqui no nosso projeto, vai aqui em adicionar capacidade. Ó, se eu tentar aqui achar o Cloud, eu vou ter iCloud e iCloud Extended, mas eu não tenho Private Cloud Compute aqui. Inclusive, ele está dando um erro aqui, porque ele não consegue carregar todas as capabilities, porque a gente não está com o nosso time de desenvolvimento setado. Então, a gente precisa vir aqui em Sign In, colocar o nosso time, e agora, quando eu volto lá em Capability e eu digito Cloud, olha só, eu tenho mais uma opção aqui, que é acessar aos modelos de Private Cloud Compute, tá? Isso daqui só vai aparecer se você tiver pedido entitlement lá naquela tela anterior. Selecione isso aqui, agora eu já consigo ver que eu tô com esse entitlement aqui. Posso voltar lá na minha aplicação, digito aqui, ó, conte uma piada, deixa eu aumentar aqui a tela, a gente está usando o Private Cloud Compute Model, tá? Vou rodar e ele respondeu pra gente. Se eu tirar a internet, tirei a internet aqui agora e vou tentar de novo. Conte uma história. Nenhum resultado, né? Porque a gente está sem acesso à internet e ele está tentando acessar o modelo na nuvem. Ligo a internet novamente, mando um novo comando e tá aqui a nossa história. E olha só, agora ele deu até uma história maior. Então é isso aí. Nesse vídeo a gente aprendeu como que a gente pode inserir LLM num aplicativo nativo iOS. Inclusive, se você cria aplicativos com Flutter, por exemplo, você pode usar isso aqui também através de uma bridge. Se você não cria aplicativos ainda, quer começar a criar com Flutter, eu tenho um curso de Flutter e vou deixar o link aqui embaixo, tá? Esse curso é super indicado para quem quer aprender a criar aplicações sem ficar 100% refém de IA, tá? Você vai poder continuar usando IA para te ajudar, mas o foco do curso é te ensinar exatamente como tudo funciona para que você consiga entender o código e saber exatamente o que acontece por baixo dos panos. Eu estou muito empolgado para usar e para ver como as pessoas vão usar esses modelos nas suas aplicações. Inclusive, o Apple Foundation Model agora está acessível via linha de comando também, e eu fiz um vídeo sobre isso explicando aqui, ó, e eu vou te falar, é mais útil do que parece. Eu já usei várias vezes para pegar exatamente como eu mostrei aqui, como que é o tal comando mesmo, que eu esqueci,
e ele ajuda bastante nesse sentido. Então vou deixar o vídeo dele aqui. E se você quiser ver como que você pode conectar o seu agente favorito, como o OpenCode, por exemplo, no Xcode, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu também subi, ficou bem maneiro. É outra funcionalidade que a Apple trouxe que eu estou bem empolgado também. Vou usar os meus modelos locais para me ajudarem a criar apps de forma agêntica, então vai ser bem legal. Dá uma olhada lá depois. É isso aí, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!